boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do jornal Notícias, Química e CIA. Hoje completam 17 anos da morte do ex-espião russo Alexander Litvinenko, que foi morto por envenenamento por meio do elemento polônio. Isso aconteceu a mando do presidente da Rússia, Vladimir Putin. O polônio é um elemento que está localizado no sexto período da 16ª família da tabela periódica, que nesse caso são os calcogênios. Em si, o polônio ele é um elemento muito tóxico e radioativo. Por isso, ele é essencial e o mais utilizado nesses casos de assassinato silencioso. Isso se dá devido a dois fatores, sendo que o primeiro é porque o polônio ele emite partículas alfa, que são partículas carregadas com 2 nêutrons e 2 prótons. E assim ele acaba se tornando estável. O segundo fator é porque ele é um elemento muito fácil de ser transportado. Isso se dá porque a área de transmissão da radiação desse elemento é muito baixa. Por isso, não consegue ultrapassar, por exemplo, as paredes, nem uma folha ou nem, por exemplo, a camada de pele morta que está presente nos humanos. E por isso ele é o essencial para se utilizar nesses casos. Mas, para que vocês, telespectadores, entendam um pouco mais sobre esse elemento, suas características e suas patologias, nós trouxemos a doutora Beatriz Anetti, que é formada em patologia na USP. Bem-vinda, doutora! Olá, Letícia! Olá, pessoal de casa! Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o polônio e suas características. O polônio ele é formado por hidreto de polônio 3, brometo, cloreto, iodeto e fluoreto de polônio 2. Além disso, ele também tem a sua massa molar de 208,98 gramas por mol. O seu ponto de fusão é de 254 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 962 graus Celsius. Em seu estado de natureza, o polônio ele está em estado sólido e ele também tem um brilho metálico que conduz energia elétrica como se fosse os metais mesmo. Além disso, o polônio, quando ele entra em contato com o berílio, ele forma uma fonte de nêutrons e quando o polônio entra em contato com algumas soluções, substâncias alcalinas com os halogênios, eles formam os haletos. Realmente, gente, muitas características. Mas contextualizando para vocês, o povo aí de casa, historicamente, o polônio ele foi descoberto em 1898. Isso aconteceu quando a física francesa e polonesa Marie Curie e o seu marido, Pierre Curie, eles acabaram encontrando. Esse elemento possui esse nome pois a Polônia era a terra natal de Marie. E naquela época ainda não era uma nação independente. Por isso ela queria dar visibilidade para a região, para que assim as questões políticas fossem conhecidas por todo mundo. Em si, os dois estavam explorando um pouco do mineral uranita, quando eles retiraram o elemento urano e tório desse mineral e dessa maneira eles descobriram que esse mineral ainda continuava radioativo. E assim, após alguns experimentos realizados, eles descobriram que ainda no mineral uranita havia o elemento polônio e o rádio. Mas enfim, doutora, conte mais um pouco pra gente sobre as patologias que o polônio ele causa no organismo devido a seu excesso ou pela sua falta também. Bom, Letícia, o polônio ele tem 21 isótopos, sendo que a radiação do isótopo 204 do polônio ele acaba com a mucosa do sistema gastrointestinal, causando sangramentos, perda de fluido, diarreias e até um distúrbio eletrolítico. A pessoa que está com essa radiação no corpo, ela só sobrevive apenas 4 semanas. Qualquer caso de envenenamento, tanto por inalação quanto por quando a pessoa ingere, em qualquer um dos casos, quando a radiação entra no seu corpo, ela destrói completamente o DNA, por também acabar com as células, principalmente as células tronco.
As células-tronco, elas são aquelas células que se multiplicam rapidamente e permitem a recuperação do organismo, não é mesmo? Exato. As células-tronco, como ocorre o destruimento delas, o organismo ele não se recupera mais, ou seja, não tem a divisão celular e o organismo não consegue se recuperar disso. E os principais também órgãos que a radiação afeta é o baço, o rim e o fígado. Uau, gente, tomem cuidado. Mas ressaltando também, o polônio, ele é um dos elementos que compõem o cigarro. Sendo que o polônio, ele é um dos componentes que está presente nos fertilizantes que são usadas nas lavouras de tabaco para assim eliminar algumas pragas. Só que uma vez que esse elemento penetra nas folhas do tabaco, ele não consegue mais ser retirado. Não é mesmo, doutora? Exatamente. Até porque tem um estudo que foi feito há 50 anos atrás que dizia que uma pessoa que fuma 1,5 maço de cigarro tem, em relação à radiação, tem 50 a 100% a mais do que uma pessoa normal, como nós que não fumamos, enfim. E isso prejudica muito o nosso corpo. Uau, doutora, realmente. Pessoal aí de casa, fiquem espertos, cuidem da sua saúde. Mas então, doutora, o polônio, ele traz alguma vantagem para o nosso organismo? Não, Letícia, o polônio ele não traz nenhuma vantagem, nenhum benefício, porque a falta de polônio não traz nenhuma patologia para o nosso corpo, justamente porque ele não traz nenhum benefício mesmo para o nosso corpo. Ele é realmente muito tóxico. Uma pena, gente, mas é isso. Foi muito bom ter você aqui no programa, doutora. Muito obrigada. Letícia, muito obrigada, pessoal de casa. Tchau, gente. Muito obrigada, doutora. Bom, gente, é isso. E agora, para enriquecer um pouco mais o nosso jornal de hoje, a gente trouxe a jornalista Heloísa Pereira, que veio lá da sede do nosso jornal, que fica lá na Rússia. Bem-vinda, Heloísa. Boa noite, Letícia. Boa noite, gente. Bom, então, Heloísa, conte para nós um pouco de como está a situação na Rússia entre o presidente e em relação a essa situação do ex-espião. Bom, as relações diplomáticas, elas estão bem abaladas por lá e não temos muitas informações até agora. Entendi, Heloísa. Mas enfim, nos conte mais um pouco sobre o elemento polônio. Bom, o polônio, ele é um elemento que não ocorre naturalmente em quantidades significativas. Ele é apenas um produto de decaimento do urânio e do tórax. Na natureza, pequenas quantidades de polônio são encontradas em minerais radioativos, como a PEC blenda. O polônio não é encontrado em depósitos economicamente viáveis para exportação. Isso porque o polônio ele é um elemento natural, então ele é muito raro de encontrar na natureza. Mas ele pode ser produzido em laboratório por meio de reações nucleares e como um subproduto da produção de outros radioisótopos. Realmente, são diversas características sobre o polônio, né? Para vocês conseguirem compreender, a ocorrência natural do polônio é muito baixa, sendo que em sua maioria ocorre nos minérios de urânio. Na crosta terrestre, sua abundância é de 2 vezes 10 elevado a menos 10 miligramas por quilograma. Em comparação ao mar, a sua abundância é de 1,5. Nossa, uau, realmente, né? É bem raro na natureza esse elemento. Mas então, gente, só para vocês se contextualizarem, o polônio ele também tem alguns usos benéficos, como ao ser usado, quando ele é selado em escovas ou pincéis que retiram pó de filmes fotográficos ou de lentes de câmeras. E também outro uso benéfico dele é que ele pode ser usado para melhorar a performance de velas de motores de combustão interna. Ainda complementando o que você disse, o polônio ele também pode ser utilizado para produzir bombas atômicas. Isso porque, juntando o polônio com o óxido de berílio, eles formam uma fonte de nêutrons. Pode ser utilizada para iniciar uma reação nuclear em cadeia. Pode também ser uma fonte de calor, sendo que o polônio 210, quando usado em dispositivos termoelétricos, chamados geradores termoelétricos de radioisótopos, sendo que esses geradores eles aproveitam o calor gerado pelo decaimento radioativo do polônio para gerar eletricidade em satélites, espaçonaves e boias oceânicas. Ainda também eles podem ser utilizados em pesquisas científicas. Um outro benefício também do uso do polônio é que ele pode ser utilizado nos medidores de estática, sendo que eles medem a quantidade de carga elétrica estática presente em ambientes laboratoriais e industriais. Mas muito obrigada pelas suas informações, Heloísa. Muito obrigada pelo convite, Letícia. Tchau.
Bom, gente, e é isso. E até a próxima edição.